Importância do líder ter firmeza e segurança diante das situações. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo da nossa série 75 lições de liderança de Jesus para falar sobre o capítulo 51, ter firmeza e segurança. E nesse capítulo aqui a gente fala sobre algumas passagens que estão lá em Mateus 21, de 21 a 27, Marcos 11, de 27 a 33 e Lucas 20, de 1 a 8. E aqui apresenta justamente a necessidade de que em alguns momentos a gente possa enfrentar algumas situações, questionamentos por parte das pessoas que são contrárias à posição que nós temos, e seja por não acreditarem nas palavras que nós proferimos, ou seja por não respeitarem a nossa autoridade sobre um determinado assunto. Então, é importante que o líder ele saiba se posicionar diante dessas situações. Como diz lá em Mateus 21, de 21 a 22, vou falar somente esse trechinho aqui, ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, então não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então, nesse trecho aqui que a gente observa em Mateus 21, mostra que Jesus, então, ele está buscando transmitir a sua autoridade e segurança aos seus discípulos, usando justamente um exemplo da figueira que havia secado, através do momento em que Jesus ordenou que ela secasse, e que o mesmo poderia ser feito até com um monte, se eles tivessem a mesma fé que Jesus estava apresentando naquele momento. E aí, em outra passagem que está lá em Lucas 20, de 1 a 8, diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? E Jesus respondeu de forma muito sábia, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João Batista, era dos céus ou dos homens? E então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era um profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: eu também, então, não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Então, aqui em Lucas consta o mesmo trecho e contexto relatado lá em Mateus 21, na parte posterior àquela que eu li, e também em Marcos 11, onde os sacerdotes e os escribas contestaram a autoridade de Jesus para ensinar aquelas pessoas que estavam ao redor. Porém, Jesus, então, ele foi firme, ele foi astuto, ele foi sábio com a sua resposta, deixando aquelas pessoas desconcertadas. Então, dessa mesma maneira, um líder não pode se deixar abalar quando opositores trouxerem críticas, questionamentos, perguntas capciosas ou até mesmo artimanhas para tentar derrubá-lo, sabendo então reagir com firmeza e segurança, mostrando a sua autoridade de forma necessária a contrapor os argumentos que eles estão trazendo. Então, quando um líder lida com questões difíceis como essas, ele precisa então demonstrar essa autoridade para que ele possa então resistir e a ousadia a necessária para responder aos questionamentos sobre a sua autoridade e conhecimento, não permitindo que os outros o diminuam nem desmereçam a sua capacidade, sabendo lidar então de forma efetiva contra os seus opositores e aquelas pessoas que são contrárias à sua posição. Bom, se você gostou dessa mensagem de hoje, peço que você curta, compartilhe, ative o sininho e continue nos acompanhando para que você possa se tornar um líder melhor, mais efetivo, seguindo o melhor, maior e mais perfeito exemplo de liderança que já existiu, Jesus Cristo. Um grande abraço, te espero na próxima.